Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal Nuno Mendes, faz favor. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, intérpretes de língua gestual, aos funcionários que permitem a realização desta Assembleia, a todos os que hoje aqui estão connosco, ou nos seguem a partir de casa. A todos, muito boa noite. A Almada tem sido, nestes últimos anos, uma alternativa a viver em Lisboa. A margem direita do Tejo tem condições para expandir e para poder receber novos cidadãos que procuram este município para viver e trabalhar. A oferta da habitação não acompanha o ritmo da procura, o que fez com que valores das habitações, tanto na aquisição de imóveis como para arrendamento, tenham sofrido aumentos substanciais e completamente impensáveis há uma década. Com o aumento da procura de habitações e construção das mesmas, tudo tem que aumentar exponencialmente, nomeadamente as escolas, hospitais, os serviços, as hectares, a rede elétrica, as infraestruturas e todas as demais estruturas necessárias para o bem-estar da população. Não podemos ter freguesias sem escolas secundárias ou com déficit de escolas de segundo e terceiro ciclo. Infelizmente, temos um executivo que planeia e anuncia projetos megalómanos, projetando construir mais 3.500 fogos, embora as infraestruturas continuem negligenciadas e não inscritas em planos de ordenamento de território. Continuamos a ser um município estrangulado pela ponte sobre o Tejo e dependente desta única travessia. Este Executivo e o Governo o projeto do túnel Trafarial-Gés na gaveta, defendido pelo Chega no programa autárquico, e ignorando as necessidades da população, gerando um prejuízo imenso para todos os almadenses. Da mesma forma, sabemos que a rede de fornecimento de água está altamente degradada e seu investimento previsto, face à necessária e urgente intervenção e recuperação, produzindo inúmeros problemas de fornecimento, que sentimos hoje em dia, e uma perda de água inaceitável para os dias de hoje, com o impacto ambiental que conhecemos. Uma vez mais, o PS está a construir a casa a começar pelo telhado. Depois vem um desrespeito pelos proprietários e investidores privados. As auges em Almada arrastam-se anos intermináveis, apesar do esforço financeiro já efetuado pelos moradores para a sua legalização. A morosidade de anos nos projetos de reconversão não pode ser explicada apenas pela sua complexidade ou por um abandono processual em que nada dignifica o nosso município. Das 97 auges identificadas, 43 ainda não estão em fase de legalização, o que é alarmante, porque permite a proliferação da agência ilegal, perpetuando a falta de infraestruturas e de boas práticas ambientais e sociais. Da mesma forma, vemos que este Executivo, e diga-se a verdade, nos Executivos anteriores, negligencia a fiscalização, numa total ausência da mesma. Os bairros proliferam no nosso concelho, tendo nos últimos anos aumentado a olhos vistos, não dignificando mais uma vez o concelho, nem que ela vive e habita. Temos mais de 60 bairros ilegais em Almada, com um aumento preocupante nos últimos anos. Relativamente ao Parque Habitacional de Almada, é chocante saber que de mais de 2.200 focos, 700 se encontravam mal identificados com o número de contribuinte. Ou seja, durante anos não se controlou quem estava nessas habitações. Sr. Presidente, quantas habitações não pagam renda? Quantos são os processos em execução existentes? Da mesma forma, durante anos não houve critérios auditáveis de atribuição das mesmas. Durante largos anos, a cor do cartão militante era uma escolha preferencial para a atribuição de casa. Sr. Presidente, quantas habitações estão ocupadas indevidamente? A construção em si foi feita de forma mais barata possível, sem controle de qualidade, o que ocasionou que prédios com 20 anos se encontrem num estado de absoluta degradação. Mas a degradação não pode ser só atribuída à falta de qualidade da construção ou ao abandono deste Executivo à realização das obras preventivas. O desrespeito com que alguns beneficiários da habitação social tratam as mesmas é revoltante. As imagens recebidas de habitações destruídas e vandalizadas é algo que choca todos os que pagam impostos. Há algo que fica sempre esquecido quando falamos de habitação. Quem paga e suporta a despesa. É a classe média, altamente penalizada por prestações mensais referentes aos seus empréstimos, subida à bruta do custo de vida, a ausência de subsídios do Estado, que paga toda a habitação social, todo o Executivo com os seus impostos. Esta classe média vê que o ciclo de pobreza não fica interrompido com a atribuição de uma habitação social, com aluguer a custos reduzidos. Este ciclo é perpetuado de geração em geração. São raras as famílias que conseguem, pelo seu próprio pé, deixar de necessitar deste apoio do Estado. O Estado nada faz para incentivar a quebra do ciclo da pobreza. Almada apresenta um quadro brutal de crescimento das candidaturas à habitação social. Temos todos de repensar as políticas que estão a ser postas. Estatisticamente, potencialmente o número de habitações necessárias, como se vê nos últimos 40 anos. O que devia ser um apoio temporário de habitação, até à família ter condições para ser um membro independente da sociedade,
Raramente o é. Ensina o homem a pescar, que ele se alimentará por toda a vida. 40 anos de políticas de esquerda podem ter retirado algumas pessoas da rua, mas nada fizeram para promover a dignidade humana e a autorresponsabilização. Só com a autorresponsabilização evoluímos, melhoramos, procuramos melhores condições para os nossos filhos, lutando contra o abandono escolar, exclusão e segregação. Que fique bem claro, o Chega é a favor da habitação social, atribuída com estritos critérios, validados, auditados e verificados ao longo da sua vigência. A habitação social é um contrato de apoio que conjuga o direito de uma habitação condigna com o dever de cumprir as regras da sociedade que facultou essa habitação. Um contrato que devia despertar um sentimento de cidadania e de respeito pelo Estado e, sobretudo, respeito por todos os contribuintes portugueses que, através do seu esforço coletivo, permitem a disponibilização dessa habitação. Infelizmente, este contrato social é mal equilibrado e ordenado juridicamente. A esquerda radical desde sempre se preocupa apenas com direitos e com garantias, em detrimento dos deveres e das obrigações por parte de quem recebe uma habitação. E esquece que quem paga por isto tudo tem o direito de dizer chega. O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Relativamente ao processo de relojamento de emergência do segundo torrão, as trapalhadas, erros e más decisões deste Executivo e dos organismos do Estado são tantos que esta sessão não é suficiente para falarmos de todos eles. O processo relativo ao bairro do segundo torrão remonta a mais de 40 anos. Sobre os terrenos de Porto de Lisboa e particulares foi nascendo um bairro, o bairro do segundo torrão. Os vários executivos camarários foram negligenciando a situação que tomou proporções impensáveis num país que se diz desenvolvido, com mais de 3 mil cidadãos a viverem em condições sub-humanas, sem saneamento básico, sem água potável e muitos deles sem eletricidade. Tudo isto a acontecer a poucos quilómetros da capital. Todos viram, ninguém fez nada. Deixaram a situação crescer até ter as proporções que tem hoje em dia. Estavam lá todos, mas ninguém viu. Além de ninguém ver, escondem. Nas diversas reportagens, constatamos que organizações, tribunais e outros órgãos não recebem atempadamente a informação solicitada. Novamente, o requerimento do Chega para que nos seja fornecido toda a documentação sobre a vala de segundo torrão não foi respondido. Sr. Presidente, o que esconde nos documentos para justificar o desrespeito por esta Assembleia, não divulgando toda a informação, como manda a lei. Dos factos, a 9 de novembro de 2019, como já foi referido nesta Assembleia, é emitido um relatório sobre o túnel da Vala, onde diz, na conclusão, por se tratar de uma infraestrutura fundamental de escoamento das águas fluviais da Caparica e por estar em entre mais. A 30 de junho é dito, elaborado pelo SEMAS, um outro relatório, 7 meses depois, sobre as condições do túnel que atravessa o bairro, onde diz o potencial colapso da infraestrutura, ou mesmo de parte, causaria um bloqueio à passagem da linha de água de grande importância para aquele bairro, com danos significativos em toda a envolvente do bairro. Conclusão do mesmo estudo. Dado o estado de conservação verificado, é urgente a intervenção, reparação do referido túnel, assim como a eliminação das ligações diretas de gosto doméstico. Existem riscos muito consideráveis para o ambiente e para a saúde pública da população do bairro. O que foi feito entre novembro de 2019 e março de 2022, quase 2 anos e meio, onde a população viveu em risco, segundo o próprio relatório do SEMAS e com a conivência da Proteção Civil. Eu respondo por si, Sr. Presidente, não foi feito nada. Tiveram mais de 2 anos para encontrar soluções, calmamente. Identificar quem tinha de beneficiar de habitação social e de relojamento. Tiveram 2 anos para procurar soluções, habitações. E que fez este Executivo? Nada. Como se pode constatar, em 9 de novembro de 2019 é dita em nota de conclusão, por se tratar de uma infraestrutura fundamental ao escoamento das águas fluviais e por estar em causa a segurança e até ambiental. Ora, está perante um relatório de uma entidade idónea, o SEMAS, categoricamente expressa que está em causa a segurança dos habitantes e da população. Uma vez mais, há o potencial risco de colapsar a própria estrutura, devido à subcarga imposta pelas habitações. Esta afirmação está num relatório dia 20. Tratando-se de segurança, não há dúvida que a Proteção Civil deveria ter imediatamente atuado, pois é isso que espera da parte de um serviço municipal. Embora a vereadora Francisca Parreira tenha dito em entrevista que a Proteção Civil não tinha feito, nos anos 2019, 2020 e 2021, nenhuma avaliação de risco, já sabia exatamente o que estava a Sr. passar. Deputado Municipal, tem 30 segundos para terminar. Mais não fosse pelo Coordenador Municipal da Proteção Civil, pois é este que assinou o relatório. Perante a constatação dos factos, percebemos perfeitamente.
A Câmara negligenciou o bairro do Segundo Rão e toda a situação. Passado 2 anos, estamos a fazer o jogo do empurra. Se é o SEMAS o responsável, se é a Proteção Civil. O que todos constatamos, e é fácil de perceber, é que os custos para todos os municípios teriam sido inferiores se tivesse sido feito atempadamente. Senhora Presidente, senhores vereadores, quero apenas colocar uma última questão. Quem vai assumir a responsabilidade política deste redundante falhanço que colocou em risco a vida destes municípios e continua a esconder documentos a este órgão, manchando os órgãos eleitos deste Conselho? Tenho dito.